Amém. Que bom. Abra sua Bíblia. Vamos celebrar um texto da palavra de Deus em Mateus capítulo 17. Um texto conhecido dos irmãos. Esse bate-com você pode verificar? Amém. Graças a Deus. Nós estamos na concorrência do barulho aí do culto dos adolescentes lá, né? Com os adolescentes. Pedi à pastora para ir lá assessorar para que os irmãos consigam interagir de uma forma não tão barulhenta. Quem achou Mateus? Amém. Capítulo 17, versículo 24. E chegando eles a Cafarnaum, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquimas e disseram: o vosso mestre não paga as didraquimas? Disse ele: sim. E entrando em casa, Jesus se lhe antecipou, dizendo: que te parece, Simão? De quem cobram os reis da terra os tributos ou impostos? Dos seus filhos ou dos alheios? Disse-lhe Pedro: dos alheios. Disse-lhe Jesus: logo, estão livres os filhos. Mas para que os não escandalizemos, vai ao mar, lança o anzol, tira o primeiro peixe que subir, e abrindo-lhe a boca encontrarás um estáter. Toma-o e dá-o por mim e por ti. Amém a palavra? Ore comigo em nome de Jesus. Querido Pai, este é o melhor lugar para estarmos nesse domingo, celebrando ao Senhor. Obrigado pelo privilégio de estar junto a muitos irmãos no templo agora, para cultuarmos ao Senhor. E sabemos que existem muitos irmãos que não conseguiram chegar, cada um com a motivação do seu coração. E aqueles que estão agora online conosco, celebrando ao Senhor, cultuando a Ti, que igualmente a bênção do Senhor os alcance e toque também em toda a família, que a plenitude da bênção do Senhor ministre a nós aqui e ministre aos irmãos aí, Senhor, e que esta interação de louvor e de celebração, que esse culto, Senhor, que é para Ti, chegue diante do Teu altar para o glorificar e para celebrar a Tua presença. E nós sabemos por Tua palavra que quando nós o adoramos de todo o nosso coração, o Senhor libera sobre a vida da igreja, o Senhor libera sobre nós a Tua bondade, a Tua misericórdia, o poder do Espírito Santo. O Senhor faz coisas extraordinárias na nossa vida, o Senhor toca verdadeiramente a nossa vida, e isso, Senhor Deus, nos interessa também. Nós viemos aqui para celebrar o Senhor, mas o Senhor conhece a necessidade de cada um de nós. O Senhor olha para todos nós aqui e sabe entender individualmente a postura do coração de cada um, a necessidade de cada um, e nós louvamos ao Senhor por o adorarmos, o único Deus verdadeiro que tem o poder de compreender cada um de nós e liberar sobre a nossa vida tudo que nós precisamos para ter uma vida vitoriosa no Espírito, Senhor, para guardarmos, retermos aquilo que nós temos aprendido na Tua palavra. Nós celebramos ao Senhor por todas as dádivas espirituais, nós celebramos ao Senhor por todas as coisas que o Senhor tem feito chegar à nossa vida e consagramos tudo diante do Teu altar, em o nome do Senhor Jesus. Alguém aqui confirma? Amém. Que bom estar com você na casa do Senhor, celebrando ao Senhor, adorando a Deus. Que bom que você compreende o valor do templo, a nossa postura dentro do templo, como nós devemos proceder. E que bom saber
que o propósito de Deus na nossa vida é nos tocar por completo, a inteireza do nosso ser, a completude do nosso ser, os aspectos espirituais da nossa vida, tudo aquilo que circunda as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa vida diária em família, nossa vida profissional, nossa vida financeira, tudo que está presente na nossa vida, que é instrumentalizado pelo Senhor, entendemos, sabemos que o Senhor está tocando em tudo isso em o nome de Jesus. E se isso é uma verdade para você, hoje, aqui e agora, cultuando ao Senhor, celebrando ao Senhor, e agora diante da mesa da sua palavra, com que a gente vai se alimentar um pouquinho mais hoje, eu acredito que o Senhor pode completar um pouquinho mais da minha vida. A gente canta cânticos como cantamos hoje, e a gente percebe nitidamente que estamos crescendo em Deus. Estamos crescendo no Senhor. E não há nenhum crescimento em Deus que não comece por conhecer ao Senhor, quando Ele se desvenda, quando Ele se mostra diante de nós, e que seja uma realidade para você, e que a gente se sirva muito bem das aflições desse presente século, não para nos distanciar do Senhor, mas para nos aproximarmos mais dEle. E nos aproximamos mais dEle, nos aproximando mais dEle, nós receberemos mais ainda do Senhor. Então, a partir de mim, você, todos nós, a partir dos irmãos até chegar a mim, enfim, não importa, Deus conhece a mim e a você, e Ele tem agora tudo que eu preciso para ministrar a minha vida. Tem agora para você, em nome de Jesus. E dependendo do nosso relacionamento com Ele, isso vai ficando cada dia mais interessante. Nós estamos diante de um texto, eu quero pedir aos irmãos que peçam aos adolescentes para fechar as janelas do lado de cá. Vocês me perdoem, vim? Abre um parênteses para mim, porque não dá. Eu ministro sem esboço, eu vou me perder com essa barulhada que eles estão fazendo lá. Desculpa a expressão barulhada, mas é uma barulhada. Eu estou vermelho de vergonha, já vou melhorar. Alguém traga aquele negócio dentro do termômetro lá. Deve ter chegado a 40. Então, Mamari, você pode me ajudar? Se você tocar aqui, eu vou conseguir me concentrar um pouquinho mais. Por favor, me ajude aqui. Eu li com vocês esse texto, que Jesus chega a Cafarnaum. Cafarnaum é o local onde Jesus não é que escolheu para, de vez em quando, ficar lá, passar a noite, mas era o lugar que ele tinha, é onde Pedro morava, onde tinha a casa de Pedro, e é onde ele se refugiava de vez em quando, mas mesmo assim, se refugiando ali de quando em vez. As pessoas se aglomeravam à porta da casa onde ele estava, e nós temos aquele episódio célebre de pessoas que trouxeram, 4 que trouxeram um entrevado, e que chegaram lá, estava tudo tão cheio, que no lugar onde Jesus procurava para descansar, para se refazer fisicamente, porque ele também precisava disso, as pessoas acorriam para o lugar, e naquele momento específico, eles não podem chegar até Jesus, e todos nós sabemos o que eles fazem. Eles descobrem o telhado, que não deveria ser de laje batida de cimento, né? Deveria ser galhos e folhagens de árvore, e eles liberam e descem o entrevado, aquele que não podia andar até Jesus. E Jesus então declara perdoados seus pecados, cura, ele se levanta, vai para sua casa, dando glória a Deus. Cafarnaum, uma aldeia que estava situada às margens do Mar da Galileia, ou Lago de Genezaré, e um local que as pessoas acorriam por conta daquilo que eu já te falei. E a Bíblia diz que Jesus está chegando Jesus e os seus discípulos. É muito importante eu e você já percebemos esta expressão inicial, chegando eles, está chegando Jesus, está chegando seus discípulos a Cafarnaum. E quando Pedro está ali chegando, porque é a sua casa, e todo mundo sabe disso, aproximaram-se de Pedro os que cobravam as didraquemas, uma moeda grega que era usualmente usada no comércio popular de comprar e vender. Havia em cada lugar de que havia sinagoga e lugar que se oferecia algo ao Senhor, ou que se pagava impostos da casa de Deus, enfim, haviam
lugares que se trocavam as moedas, porque para se ofertar no templo, para se ofertar na sinagoga, não servia moeda grega. Então tinha que ter, como é que é o lugar onde se troca moeda mesmo? Os cambistas, né? Eles estavam naqueles lugares em Jerusalém, por exemplo, no pátio do templo em Jerusalém. Jesus certa vez chegou e viu os cambistas lá negociando, trocando moeda. Por quê? Porque as ofertas do templo, as ofertas que eram dadas aos sacerdotes, só podia ser feito na moeda dos judeus, na moeda do templo. E o que circulava, socialmente falando, para comprar e vender, era a moeda grega, né? As dracmas, os estáteres, né? Hoje, por exemplo, em Israel é o shekel, ou shekel, mas há entre a população o uso do dólar, também do euro, mais do dólar. Mas quando vai se doar ou se colocar uma oferta no templo, tem que ser a moeda local deles. E a Bíblia então diz que nessa época, a história bíblica diz que cobrava o imposto do templo, que anualmente os judeus cada um tinham que pagar. Dizem alguns que esse era o imposto do templo, e quem está cobrando aqui não são os romanos, mas quem está cobrando aqui são os próprios judeus, aqueles que serviam diante do Senhor, ou alguém por eles mandado. E a Bíblia diz que eles se aproximam de Pedro, os cobradores das didracmas, e diziam: o vosso mestre não paga as didracmas. Na verdade, eles não queriam nada objetivamente com Pedro. O que se percebe nesse texto, que eles queriam de alguma forma fazer com que a imagem, a reputação do Senhor Jesus ficasse desgastada, porque eles já estavam totalmente enciumados do Senhor Jesus, de tudo aquilo que ele fazia, de tudo que ele liberava da parte de Deus para com o povo. E a Bíblia diz que aonde Jesus chegava, uma grande multidão acorria a ele, de maneira que os líderes religiosos ficavam possuídos de inveja. Mas o que eu quero abordar aqui com você, eu quero trazer hoje uma reflexão para o seu coração, para o meu coração, para a minha alma. Eu quero trazer uma palavra que possa assim ministrar a mim, ministrar a você de cura, algo que toque dentro do nosso coração, algo que seja relevante da parte de Deus, por conta das várias coisas que nós temos vivido. E eu quero pedir aos meus irmãos intercessores que estejam em seus postos intercedendo, para que a palavra de Deus, não que a palavra de Deus seja poderosa, ela é poderosa, mas que cada um de nós que a recebermos hoje, a gente possa se servir dela como remédio para o nosso coração, como remédio para as feridas que nós temos adquirido no relacionamento com as pessoas e diante de tantos desafios da nossa vida. Existem pessoas que parece que elas são marcadas, não é, pela vida. Existem pessoas que olham para si: poxa vida, eu nasci para sofrer. Tal é o nível de angústia que as assolam em algum momento, em alguma área da vida. Elas começam a olhar desde que nasceram até o momento em que a sua trajetória está até aquele momento, e começam a fazer uma retrospectiva de sofrimento, começam a fazer uma retrospectiva de horror, de tantas coisas ruins que aconteceram. E se cada um de nós aqui quiser fazer esse levantamento, esse histórico da nossa vida, todos nós vamos encontrar indícios de sofrimento, todos nós vamos encontrar indícios de dor, a partir do momento inclusive da concepção, da saída da madre, já começou ali um grande sofrimento. Estava tudo tão bonzinho ali no útero da mãe, até que a gente tem que nascer, e começou os episódios doloridos na nossa vida. Mas a gente dá graças a Deus, porque a palavra de Deus diz que Ele nos viu ainda informe no ventre da nossa mãe. Ele acompanha toda a nossa trajetória, Ele acompanha a trajetória de cada ser humano, mas de uma maneira muito mais específica e especial, daquele ser, daquela pessoa que confessa o nome de Cristo, que se torna filho de Deus e que o serve como único Senhor e Salvador e o adora como único Deus. É o seu caso, em nome de Jesus. Por isso eu posso lhe afiançar que o poder de Deus que está aqui para nos tocar, vai te tocar também de uma maneira muito especial. Então, como eu disse, se a gente quiser fazer uma narrativa de dor e fazer um levantamento de aspectos doloridos da nossa vida, hoje a gente estava reunido com alguns irmãos, conversando livremente na hora do almoço, e alguns podres de alguns irmãos começou a sair naquela conversa. Quando eu digo podres, algumas coisas da infância: mas você fez isso, você fez aquilo. Então, meus irmãos, cada um de nós temos um histórico. Se você quiser fazer um levantamento que te faça chorar,
Se você quiser fazer um levantamento que te traga desesperança, talvez você consiga. Mas se você serve a Deus, o Espírito Santo vai ser tão misericordioso com você, que você não vai concluir o seu histórico de dor, porque em algum momento do levantamento do seu histórico de dor, vai aparecer o dedo poderoso de Deus agindo em teu favor, e você não é que vai ser obrigado a reconhecer, mas você vai ser levado a reconhecer, que nesses episódios da sua vida, o Senhor sempre te supriu, o Senhor sempre esteve perto de você, a sua mão sempre esteve estendida, e Ele sempre foi o seu socorro, Ele sempre foi a sua ajuda, e Ele continua sendo, e você vai vencer, aleluia, e você vai ser plenamente curado e curada. Nós seremos, porque todos nós trazemos conosco alguma coisa que aponta para isso. Mas eu quero lhes dizer, que se a gente também quiser fazer um levantamento das bênçãos, das vitórias, se a gente as quiser escrever, se a gente quiser escriturar, fazer um levantamento disso tudo, nós vamos também conseguir escrever muitas coisas. E uma das coisas que você talvez possa escrever hoje: eu estou vivo, eu estou aqui, eu tenho esperança no meu coração. Ah, você não tem esperança não? Então hoje você vai sair daqui com esperança, porque a palavra de Deus vai ministrar o seu coração de uma forma muito especial. Quem recebe esta ministração, aleluia, em nome do Senhor Jesus. E nós temos na Bíblia muitas pessoas que a gente poderia usar como referência a isso que estou falando, mas no texto que eu li, nós estamos diante de uma pessoa cujo nome é Pedro, que é sempre bem disposto a resolver as coisas, tem sempre uma palavra de solução, tira sempre da cartola, linguagem figurada, tira sempre da manga, linguagem figurada, alguma saída para alguma coisa. Ele é o Pedro, o famoso Pedro, o que fala sem pensar, o que age, enquanto muitos ficam pensando para falar, ele já está agindo até sem pensar, mas ele age, ele participa, ele está presente, ele quer agir, ele quer interagir, aleluia. E eu quero dizer, eu não sei se você é como Pedro, se você é uma pessoa meio assim, meio que fique como uma tartaruga debaixo do seu casco, ou como um caracol dentro daquela capinha tão legal. Eu não sei como você é, mas uma coisa eu quero lhe dizer: o que importa aqui não é como você seja, o que importa aqui é a graça de Deus, que está sobre nós e vem sobre nós, que é poderosíssima para tratar conosco em quaisquer esferas da nossa vida, em quaisquer níveis, e ministrar sobre nós aquilo que é devido a nós, é necessário a nós, no seu tempo, na sua hora, do seu jeito. Assim será para comigo, assim será para comigo. Profetiza para você, porque agora é para mim mesmo. Então profetiza: assim será comigo, Deus me suprirá em tudo a todo tempo. Declara isso para você, em nome de Jesus. É muito melhor do que ficar levando uma vida de lamúria. Eu nasci para sofrer, eu nasci para ser arrebentado mesmo, eu nasci para não conseguir nada, minha família não vai chegar a lugar nenhum. É muito melhor então começar a profetizar e declarar. Comece não por você, mas comece pela grandeza de Deus, comece pelos atributos divinos de misericórdia, de graça, que tem feito chegar a nós abundantemente tudo isso. É pelo nome do Senhor, não é por mim, não é por você, é pelo nome do Senhor, é por zelo do nome dEle, que Ele determina a bênção sobre a nossa vida. É por sua grandiosa misericórdia. Dizem que Deus não tem filhos preferidos. Desculpe. Todo mundo sabe que tem pai e mãe que tem filho mais achegado. Aquele que se aproxima mais, aquele que chega mais. Então, se isso é uma informação divina para mim e para você, pela Bíblia a gente entende que existem pessoas achegadíssimas ao coração de Deus, não por escolha de Deus, mas por escolha de quem quer se aproximar. Então você pode ser hoje, aleluia, você pode ser hoje
achegadíssima ao coração de Deus. Pode começar a ser, pode ser despertada para ser, porque não é Deus que aponta e determina, mas é nós que decidimos agir em relação a Deus. E quanto mais entramos no nível dos braços que estão abertos para nós, mais íntimos somos de Deus. Então querer ser mais íntimo de Deus, e a misericórdia do Senhor te tocará muito mais profundamente e rapidamente, e o socorro dele virá para você de uma maneira muito mais rápida. Você recebe esta palavra em nome de Jesus. Que o Espírito Santo já esteja ministrando a nós aqui, ministrando a mim, porque a gente precisa sentir isso, viver isso, reconhecer. Isso é uma questão de reconhecimento. E assim como Pedro tinha tanta dificuldade, não só de crer plenamente, de ser liberto plenamente, de ser curado plenamente, de ser ministrado plenamente, eu também tenho. Você também tem. Nesses últimos dias, o Espírito de Deus tem me cobrado, sim, que eu preciso me aproximar mais de Deus. E se o Espírito Santo tem me cobrado isso, eu tenho certeza que eu sou amado de Deus. Será que não há em você aí um Espírito Santo, o Espírito Santo que te cobra isso? Será que não há em você uma vontade de, quando em vez aparece um surto de vontade de ler a Bíblia, de orar, de consagrar, de fazer alguma coisa que se refira a relacionamento com Deus? Eu não estou dizendo precisamente se você está conseguindo fazer ou não. Eu estou dizendo que você não sente isso de vez em quando, uma vontade tremenda. Estava conversando com o irmão essa semana, ele dizia: a minha vontade grande é de pregar a palavra, testemunhar de Deus. Isso não pode vir de outra fonte. Isso tem que vir do Espírito Santo. Quando nós somos desafiados a cantar, a orar, a ler a Bíblia, isso é o Espírito clamando dentro de nós, cobrando, gemendo, porque Ele está recebendo informações do nosso espírito, da nossa necessidade. E se há alguém aqui que tem essa necessidade, sou eu. Eu preciso. Mas, irmão, ser cobrado de coisa positiva, ser cobrado de coisa que é benéfica para nós, e no sentido da palavra cobrado, despertado a fazer por Deus, ainda é a melhor cobrança que alguém possa receber. Ser despertado pelo Espírito Santo, cobrado no íntimo, na alma, na mente, de alguma forma, usando a estratégia que ele tem sempre de qualquer coisa da vida, inclusive humana. Essa cobrança é positiva, é boa, porque essa cobrança vem para nos atrair à presença do Senhor e nos fazer aproximar de Deus. Se você está vivendo esse período de cobrança, ele é um dos excelentes momentos da vida de uma pessoa que diz ter relacionamento com Deus. Ruim vai ser quando a voz do Espírito Santo dentro de nós não acusar mais isso, quando a gente não se sentir despertado, cobrado, chamado pelo Senhor à santidade, à consagração. Isso vai ser terrível quando acontecer. Um dos grandes momentos da nossa vida espiritual é quando o Espírito Santo começa a falar dentro do nosso ser. Como disse, isso é uma cobrança positiva, isso é uma cobrança de despertamento. Mas existem outros níveis de cobrança na vida, que elas não são positivas, elas são desafiadoras, são cobranças que se chocam com a nossa condição de corresponder. Mas eu quero profetizar aqui, que não há uma pessoa sequer dentro desta casa, que não tenha condições de corresponder à cobrança do Espírito Santo no seu interior,
porque você foi gerado para glorificar a Deus. E o que o Espírito Santo está te cobrando é uma correção amorosa. É uma correção que vai edificar você. Fazer com que a gente olhe para a nossa vida, olhe para dentro de nós. Não é que a gente vai ser aqui apologista do erro, nem da fragilidade. Mas se você buscar fortaleza no seu irmão que está do seu lado, e se apoiar nele com a sua fé, tu vai cair. Porque ele não foi chamado para ser muleta, nem bengala sua, nem trazer você a reboque. O seu irmão, o seu pastor, não é caminho para você andar. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. A referência da nossa vida é o Senhor Jesus. É o Senhor que nos ama plenamente. E eu não estou depondo contra uma vida digna de alguém. Eu estou dizendo que a gente não pode lançar as fichas, na linguagem figurada de novo, em uma pessoa. E porque a gente não entende disso, não só vivemos períodos de cobranças na nossa vida por outros, mas também somos agentes de cobrança a outras pessoas. E às vezes nos tornamos como pessoas tão viris em cobrar, que cobramos coisas que nós mesmos não estamos dispostos a cumprir. Na Bíblia tem, quando Paulo adverte a Pedro e o repreende na cara, ele diz, frente a frente, que ele estava querendo fazer com que os gentios praticassem coisas, quando se convertiam ao Senhor, que nem ele, Pedro, estava disposto a praticar. E Paulo é obrigado a dizer, está escrito literalmente, o repreendi na cara, o desafiei, primeiro a cumprir, para depois ele exigir ou cobrar de alguma outra pessoa. As cobranças mais viris de uma vida de uma pessoa são aquelas que se atêm a esta base, de pessoas que são tão severas, mas elas mesmas não têm a capacidade de corresponder àquilo que elas cobram. E essas cobranças, elas podem chegar em momentos angustiosos da nossa vida, e ao invés de cooperar conosco como o Espírito Santo coopera, ao invés de nos ajudar, pode ser elemento de destruição, quando ela é feita de uma maneira impiedosa. Talvez não seja a sua história, que desde que nasceu, como dizia-se lá na roça do presbítero Misael, desde que se entendeu por gente, que você vive debaixo de cobrança, submetendo-se a alguma coisa, tem que corresponder. Existem pessoas que vivem tão marginalizadas de si mesmo e consigo mesmo, no seu histórico, que elas depõem isso de si. Eu sempre fui cobrado, sempre debaixo de cobrança, sempre debaixo de cobrança. Esse tipo de pessoa tem já, não à disposição, mas já estão calejados em carregar peso alheio. Porque existem pessoas que cobram na vida humana coisas que eram para elas fazer. Elas querem jogar seus fardos sobre outras pessoas. Diga, Deus me livre. Eu quero declarar em nome de Jesus que esse tipo de fardo caia por terra agora, em nome de Jesus, e que você seja livre para viver a vida que o Senhor está lhe oferecendo. Que todos nós assumamos aqui o fardo de Jesus, que é leve. Glória a Deus. Que a gente viva a vida que Ele propôs para a gente viver nele. Glória a Deus. E o Pedro aqui está sendo cobrado. E o problema de Pedro é que ele não tinha dinheiro. E ele é cobrado sobre as didracmas, e eles perguntam, o seu mestre não paga as didracmas? E ele rapidamente diz, sim, ele paga. Mas ele não terminou a frase, mas ele está duro, ele não tem dinheiro. Didracma, 2 dracmas. O imposto devido por cada pessoa eram 2 dracmas. E o estáter que Jesus disse para Pedro que ele encontraria na boca do peixe, equivalia a 2 didracmas ou 4 dracmas, que era exatamente o imposto que ele precisava para pagar de Jesus e dele.
Aí vai aqui uma pergunta, e eu não vou comentar sobre ela. E dos outros discípulos, hein? Por que não cobrou e por que não pagou? Depois você pensa no texto. Mas a Bíblia então diz que quando cobra dele, os discípulos, eles perguntaram a Pedro: o vosso mestre não paga as dracmas? E ele disse: sim, ele paga. E o Pedro sabia que a situação ali estava meio na penúria. Ele paga sim. Como disse, ele não acrescentou aqui, mas ele não tem com que pagar. E o que Pedro faz? Pedro, ele consegue escapar dessa conversa de cobrança, e ele se solta e vai correndo para quem? Para quem que ele vai? Igual eu e você, quando somos cobrados na vida por pessoas ou por momentos da nossa vida, e que não há condição da gente corresponder àquilo que estão nos cobrando, nós corremos para quem pode nos sustentar e nos direcionar. Nós corremos para Jesus. Você ainda corre para Jesus? Há ainda alguém aqui que corra para Jesus? Porque quando alguém corre para Jesus, está identificando, Ele é a fonte de solução para mim. Quando Jesus está falando, e Mateus está escrevendo o capítulo 6, que é o célebre capítulo que fala das necessidades humanas que os discípulos procuravam, e Jesus os assevera que eles deveriam buscar primeiro o reino de Deus, a sua justiça, e todas essas coisas seriam acrescentadas. No contexto, Jesus declara: vosso Pai Celestial sabe das coisas que vocês precisam. Vosso Pai Celestial sabe das coisas que vocês precisam. Nosso Pai Celestial sabe das coisas que nós precisamos. Jesus sabe do que eu estou precisando agora. Jesus sabe do que você está precisando. Não precisava dizer, mas eu vou dizer. A gente olha um para o outro e a gente prefigura a vida da pessoa. E olha, ainda fala assim: eu queria ter a vida dessa pessoa. Porque, esteticamente falando, aquela pessoa suprida na necessidade que a pessoa que está analisando tem a necessidade. Então ela olha para essa pessoa e idealiza como a existência ideal. Por quê? Porque ela pensa: não sofre o que eu sofro. Mas se é inerente ao ser humano, e principalmente à igreja nesse tempo, viver aflição, talvez a minha aflição não seja no aspecto que você viva, mas talvez também a sua não seja no aspecto que eu viva. Então, idealizar uma existência ideal está muito longe de cada um de nós aqui. Se a gente for começar pelo aspecto estético e por aquilo que a gente entende ser realização de vida, nós vamos nos decepcionar. Mas se nós começarmos a idealizar um aspecto ideal de vida, a começar do nosso relacionamento com o Senhor, então nós vamos nos estimular à fé. Nós seremos molas propulsoras para lançar cada um mais perto do Senhor no relacionamento. Você entendeu o que eu disse? Eu também estou tentando entender. Não existe ninguém aqui que tenha vida plenamente ideal. Porque há uma ideia, um pensamento bíblico que Deus, quando criou o ser humano, não o criou para satisfazer-se plenamente sem a presença dele. Por mais saudável fisicamente, pela família esteticamente mais linda que alguém possa ter, de quando em vez nós seremos visitados por cobranças nos níveis mais desafiadores da nossa vida. E essas cobranças não adianta meter a mão no bolso, sacar um talão de cheque, um cartão de crédito, dividir em tantas vezes ou mesmo em espécie de dinheiro. Serão níveis de cobranças que, humanamente falando, não há como corresponder. São momentos da nossa vida que vão nos levar aos pés daquele que a gente nunca deveria ser distanciado. E essa é uma das experiências mais lindas e oportunas da nossa vida.
Todas as vezes que nós escolhermos por conta própria estarmos um pouquinho distante dos pés do Senhor Jesus, lá vem uma cobrança que vai nos levar para os pés dele de novo, e de lá nós não sairemos, porque lá ou aqui aos pés do Senhor Jesus é o melhor lugar para nós estarmos. E o Pedro então correu para Jesus e olha isso. Disse ele, sim, e entrando em casa, era a casa de Pedro, Jesus estava lá. Jesus se lhe antecipou. Pedro foi para contar para Jesus o que era a sua dor, o que era a sua necessidade. E ele descobre uma coisa: Jesus não estava lá pessoalmente, aonde ele foi cobrado. Ele não viu Jesus lá aonde ele foi cobrado. Tanto é que ele correu para sua casa porque sabia que Jesus estava lá, fisicamente falando. E quando ele chega para contar para Jesus o seu desespero, ele se surpreende quando Jesus já diz para ele que já sabia, da forma que ele começa a dizer. Ele descobre que Jesus já sabia do que estavam sendo cobrados e o desafio da sua vida. Jesus já sabe. Você tem que ter consciência disso. Eu tenho que ter. Se eu quero viver bem e em paz com Deus e ter uma vida de vitória resolvida nesta área da minha vida, eu preciso crer nisso. Eu não estou falando se o seu problema já foi resolvido. O que eu estou dizendo é que a Bíblia diz que Deus sabe, que Jesus já sabe. E essa confiança que eu tenho nele, que ele já sabe, me dá segurança para esperar o momento em que ele vai determinar a resolução daquilo que eu preciso. Então, em nome do Senhor Jesus, receba da parte de Deus hoje plenitude de segurança. Eu não estou dizendo para você relaxar na sua vida, mas para você descansar o seu coração e ter a plenitude de certeza que não existe ninguém que sabe mais da sua vida do que o próprio Senhor Jesus. Ele sabe mais do que você. Jesus sabe um pouco mais, ou muito mais, ou tudo mais da sua vida, além daquilo que você possa saber de si mesmo. Essa é a segurança que nós temos nele. E Jesus se lhe antecipa. Quando a Bíblia diz que Jesus lhe antecipa, está querendo dizer que Jesus falou antes de Pedro. Pedro chegou ansioso para falar, e quem falou foi Jesus. Sabe por quê? Porque na hora das maiores ansiedades da nossa vida, só tem algo que nos acalma. É a voz de Jesus. É a sabedoria do Senhor sendo compartilhada a nós. A gente aprende, a gente sabe que lançar sobre o Senhor a nossa ansiedade orando é remédio para nós, é terapêutico, sim. Mas não existe nada que cura plenamente, que dá uma segurança plena, do que ouvir a voz de Deus, a voz do Senhor Jesus. Me permita fazer uso dessa palavra para profetizar para você. Se você não tem ouvido, você vai ouvir Deus falando com você através de sonhos, de visões. Isso só não vai ser possível se você não quiser, mas está prescrito na Bíblia que se nós buscarmos os dons do Espírito, Ele vai liberar a nós. E se há dons espirituais, são os dons de revelação, que revela, que mostra que Deus tira o véu e trata, retratando claramente a circunstância, a situação da nossa vida. Em nome de Jesus, receba isso da parte do Espírito Santo, para não dar tiro, não ser como cego em tiroteio. Falo de novo como figura, para não gastar munição da sua vida, esforço inútil, esforço em vão, mas que você consiga canalizar os seus esforços naquilo que seja projeto de Deus para a sua vida. Você recebe esta palavra? E Jesus então se lhe antecipa e diz: que te parece, Simão? Eu quero saber a sua opinião, Simão. De quem cobra os reis da terra os tributos ou impostos? Ele está generalizando. Ele diz: dos seus filhos, ou dos filhos dos seus filhos ou dos alheios? E Pedro então tem uma noção disso, e ele logo fala dos alheios. E Jesus disse: logo,
estão livres os filhos, ou seja, desobrigados de cumprir. E aí nós entramos num desdobramento de cobrança que às vezes nos é muito penoso, quando nos é cobrado algo que não nos é devido. Quem não se irrita com uma cartinha, e aí não é uma injúria, mas quem não se irrita com uma cartinha da Altran, ou do Esmomu, Esmomó, Mocotó, qualquer coisa, que só porque você parou para deixar alguém ou para pegar alguém, na mesma hora passou o cabra, ligou aquele negocinho, e você saiu e escreveu, o Senhor te multou. Quem não se irrita quando é cobrado por uma coisa, uma tarifa do banco que vem descontado, né? Que não foi combinado com você, uma coisa indevida, uma coisa que não combinaram com você. Se nos aflige ou nos irrita algumas cobranças, nos irrita muito mais aquelas cobranças que não são devidas. E eu estou falando no nível financeiro, mas quantos de nós, dentro de casa, na igreja, no trabalho, nos relacionamentos, não aceitamos ser cobrados de coisas indevidas, mas às vezes estando em posição de autoridade, cobramos outras pessoas? Por que não levar isso para o nível familiar? Do esposo que cobra da esposa aquilo que não é devido? Quem lê entenda. Da esposa que cobra do marido, tadinho, aquilo que não lhe é devido. De pais que angustiam filhos, cobrando o que não é devido. Eu conheço história, porque atendo pessoas, de filhos que sustentam quase a casa, enquanto os pais ficam de braços cruzados e exigem isso. Parece aquele negócio feudal de antigamente, que as famílias tinham 12 filhos, né? E eu me lembro, não na minha casa, mas onde eu morava era conhecido isso, talvez seja conhecido de algum de vocês. Eu já ouvi pessoas dizer, a gente tem filho, sustenta, alimenta, cresce, na hora de começar a dar lucro, casa e vai embora. Ou seja, na hora de começar a trabalhar e trazer rendimento para a família, some, vai embora. Irmão Wilton, não estou falando nada de você não, tá bom? Não tem nada a ver contigo. Então, quem de nós não viveu um dia que fomos cobrados de algo que a gente entendeu que a gente não tinha que corresponder àquilo, que aquilo era uma cobrança indevida? Isso, irmão, se faz em todos os campos da vida, em todos os aspectos. Só existe um que não cobra de você ou de mim coisa alguma indevida. É o Pai, Pai de amor, de misericórdia. E quando Ele nos cobra, não é para deleite dEle, ou melhor, é para Ele se deleitar e nos ver deleitando-nos. É para Ele se alegrar vendo nós alegres, abençoados, porque todas as cobranças de Deus são para o nosso bem. Então, em nome de Jesus, eu clamo a você e ao meu espírito também, que a gente se dê a corresponder essas cobranças que o Espírito Santo tem feito, porque elas são devidas. Mas quem sabe você tem sido cobrado de algo indevido, então eu quero proclamar também nesta palavra, que ela é uma palavra de libertação para você, e que se você receber a plenitude da vontade de Deus para você nesse campo, essas cobranças serão quebradas, aniquiladas em o nome de Jesus Cristo. Elas vão passar pelo tribunal divino e Deus vai dar causa ganha para você, porque é indevido essa cobrança a você. Eu não sei se você tem algo para colocar agora diante de Deus, um histórico da sua vida, ou qualquer coisa que esteja acontecendo agora. Em nome de Jesus Cristo, vamos recorrer ao tribunal divino, porque ali há juízo, mas há misericórdia. Ali há um justo advogado, ali há o Senhor Jesus assentado à mão direita de Deus. Ele intercede por você, e Ele sim quebra, aleja, destrói. A começar de cobranças espirituais, Ele
percorre todo o histórico da nossa vida, todos os aspectos da nossa vida, e Ele é poderoso para assentar a justiça que vem dEle. É por isso que a gente deve sim chegar ao altar de Deus e ter a expectativa que teremos solução de tudo no Senhor. Você pode dizer amém? E dentro da palavra, só passando por sobre para a gente poder orar, todos nós sabemos que em relação a Jesus nada lhe se era devido cobrar, por conta dele ser da geração de Davi, que venceu o gigante e que estava debaixo de uma promessa do Saul, em 1 Samuel, que quem matasse o gigante sairia forro com a sua família e não se lhe seria cobrado impostos nenhum por toda a existência da família, receberia em casamento a filha do rei, ainda receberia muitas riquezas. E sendo Jesus da geração de Davi, estava ali na hora dele, no momento dele, então nada lhe deveria ser cobrado. Só que ele disse: para que não lhes escandalizemos. Existem muitas coisas na vida que a gente não precisa fazer, nem deveria fazer, nem teria que dar satisfação a ninguém, mas porque nós temos um comprometimento com o reino de Deus, a gente se dispõe a fazer, para não escandalizar. Por isso essa coisa de dizer que eu sou dono da minha vida e ninguém tem nada com isso, tem sim. A começar de Deus, tem sim. Nós devemos sim respeito a Deus, honra ao Senhor e satisfação a Ele de toda a nossa vida. Mas a partir do momento que nos regalamos em chamar para nós o que Cristo disse, que nós somos sal da terra e luz do mundo, então isso se reveste num nível de relacionamento com Deus, que sim, tem que representá-lo nesta terra. E para representá-lo nesta terra, então de vez em quando a gente tem que corresponder a algumas coisas que a gente não deveria e nem precisava, mas por conta do amor de Deus e de representarmos a luz do Senhor na nossa vida, nós então vamos fazer para não escandalizar. Quem entendeu? E Jesus disse: para que não escandalizemos, vai ao mar. Era o mar da Galileia, o lago de Genezaré, e lança o anzol e tira o primeiro peixe que subir, e abrindo a boca você vai encontrar um estáter. Pega e dá a eles por mim e por você. Tipo assim, Jesus diz: Pedro chega, o negócio está ruim, estão cobrando, não tem dinheiro. E o Senhor? Eu também não tenho não, mas eu sei onde tem. E aonde tem um recurso guardado para suprir, aonde tem ninguém consegue pegar, mas eu sei onde está. E agora você vai ter que fazer seu esforço e ter sua atitude para colocar a mão no recurso que eu tenho para nós. Deus sabe aonde está o recurso para qualquer necessidade de qualquer pessoa aqui. Mas a questão não é Ele saber, a questão é eu e você estarmos dispostos a fazer o que convém a nós, para colocar a mão nesse recurso, para solucionar aquilo que a gente precisa ser solucionado. E aí, não vou dizer que mora o perigo, mas aí que é medida a nossa verdadeira necessidade. Porque tem algumas pessoas que parecem que na hora que elas têm que comparecer com seu esforço, a necessidade já foi embora. Porque já que eu tenho que fazer esforço, então deixa a necessidade para lá, depois a gente vê como fica. Mas se você quiser resolver isso e não deixar para lá, Jesus sabe onde está a solução para você. E é só você fazer o que você precisa fazer, porque o que é preciso Ele fazer, Ele já está fazendo. Eu vou repetir: o que é preciso Ele fazer, Ele já está fazendo. Então Ele vai liberar níveis de revelação para você, que vai trazer solução a isso que até hoje não teve. Por que vai trazer agora? Porque você está recorrendo a Ele. Mas se não recorrer a Ele, não adianta ficar esperando não. Tem que recorrer ao Senhor, e do Senhor virá livramento. Mardoqueu disse para a rainha Esther: ô rainha Esther, entra lá diante do rei, clama pelo povo.
Ela falou, não sei não, tem muito tempo que o rei não me chama. Se eu chegar lá sem ser chamada, ele não aceitar a minha presença, eu morro. Aí ele disse para ela, você quem sabe? Porque eu acho, estou parafraseando Mardoqueu ou Mardocai, eu acho que foi para esse momento que você foi levantada e colocada como rainha aí. Eu acho que foi para esse momento. Mas se você se negar, fique sabendo que de outra parte virá livramento para o povo. E quando ele falou isso, ela falou, epa, eis que perecendo pereço, o negócio agora apertou para mim. Vou proclamar aqui um jejum, você proclama aí também, porque depois de concluído o jejum, eu vou me apresentar ao rei, intercede aí por mim, porque eu vou fazer a minha parte. Meu irmão, em nome de Jesus, a gente sim pode, quando é revelada a necessidade, sim, podemos compartilhar com alguém, sim, mas que haja propósito diante do altar de Deus. Você recebe esta palavra em nome de Jesus? Eu sei que você já sabe o que eu vou dizer, mas eu vou dizer assim mesmo. O Pedro, acostumado a sair de barco, até voltar frustrado, sem pegar nada, ele voltou. Mas aqui entre nós, deixa eu contar uma história aqui para você. Às vezes que Pedro voltou sem pegar nada, é porque não era para ele pegar. Porque quem estava na praia esperando ele era muito mais poderoso do que qualquer outra coisa. Então, nas suas frustrações de vida, possa ser o Senhor inibindo você de ter sucesso, só para você voltar-se para Ele e considerar o poder dEle em solucionar tudo para você. Na Bíblia, no texto bíblico, só houveram 2 vezes que o Pedro voltou sem pegar nada. Foi quando encontrou com Jesus, a primeira vez, e a outra vez foi depois da ressurreição de Jesus, que estão lá, vou voltar a pescar, e os outros disseram, vamos voltar com você, e lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, lança a rede, puxa a rede, até que alguém grita, lança do lado direito do barco. E ele lança. E quando ele puxa, engata. Mas não era engatado em um toco, não era engatado em um arbusto submerso, era travado de tanto peixe que tinha pego. Glória a Deus, porque quando a nossa necessidade ou as nossas necessidades e carências encontram referência ou relacionamento com o propósito de Deus na nossa vida, eis que o milagre vai acontecer de uma maneira poder. Não existem outras maneiras, outras vezes em que Pedro não pescou nada. As 2 vezes que ele não pescou nada, é porque quem tinha o poder de liberar a bênção estava aguardando ele. E quem sabe Deus está aguardando você. Quem sabe isso que se precisa não aconteceu ainda, porque Deus está aguardando você. Jesus está aguardando você. Você não precisa se apressar em querer revelação, mas se apresse em reconhecer a necessidade dela. Pare de resmungar e se submeta aos pés de Cristo, sem murmuração, resmungos, porque o véu vai ser tirado, você vai conseguir enxergar e a bênção será completa em todos os níveis na sua vida, até a volta de Cristo, em o nome de Jesus, porque aquele que em nós começou a boa obra, irá aperfeiçoá-la até o dia de Jesus Cristo. Eu levanto a mão e digo para mim que aquele que começou a boa obra na minha vida, irá completar, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. Se você quiser, levanta também e diga, aquele que em mim começou a boa obra, irá completar, irá aperfeiçoar até o dia de Jesus Cristo. E às vezes nós somos na nossa vida como esse peixe aqui, no afã de satisfazer necessidades justas, que acompanha a nossa própria natureza inerente a nós. A gente faz coisas que não deveria fazer,
se adianta a Deus, ora, mas se adianta, é precipitado nas decisões. Como esse peixe aqui, você acha por que havia um estáter preso na goela do peixe, travado na boca do peixe? Como é que você acha que aquele peixe estava? Com aquilo ali importunando a goela dele, aquele negócio dele ali. Comida não entrava, comida não saía, tinha um negócio bloqueando, um embargo nele. Por quê? Porque um dia ele olhou um negocinho brilhoso, talvez tinha sol batendo na água do lago, e ele achou que era um petisco para ele comer. E foi lá em nhaco. E quando fez em nhaco, graco, garrou. Tal qual muitos de nós, que olha algo e diz, essa é a solução para a minha vida. Esquece de preceitos, esquece de cuidados, esquece de coisas que tem que ver antes de se assanhar a tomar aquilo como uma solução para a sua própria vida. E falo em todos os campos, a partir do relacionamento humano, interpessoal, conjugal e assim por diante. Gente que se precipita em largar o emprego e correr para outro, porque pressupostamente alguém falou, ele interpretou, a razão podia ser justa, a necessidade podia ser premente, justificável, mas não aguardou o sinal daquele que tem tudo para todos, e é o verdadeiro que nos alimenta, que é o Senhor, o seu Espírito, e assumiu para si coisas que não tiveram solução, não vieram trazer solução, criaram embargos na vida, e aquilo que estava ruim ficou pior. Por quê? Porque não aguardou o tempo, não esperou o tempo. Qual esse peixe que ficou entalado pensando que estava comendo um petisco para não morrer de fome, e na verdade ele criou um problema para si. Mas como alguém escreveu dizendo, eu digo a você, o mesmo Senhor que tinha um discípulo desesperado por uma necessidade que precisava suprir, conhecia uma criaturazinha que ele também criou, que estava lá no mar da Galileia, e que estava entalado, sem poder se alimentar, já estava quase morrendo de fome, e ele também tinha cuidado por aquele peixinho, só utilizou como cofrinho para ele por um tempo. E o mesmo Senhor que se serve daquilo que embarga um, traz solução para o outro, porque Ele tem poder. E vai o Pedro para o mar da Galileia, o mesmo mar que ele entrava no seu barco, com a rede, com seus companheiros para pescar. E vai ele agora com um anzol. E ele já tinha deixado tudo aquilo. Imagine alguém vendo ele era conhecido. Ué, Pedro, voltou a pescar? Não. Quando a gente tem que dar resposta às pessoas para convencê-las de alguma coisa que não diz respeito a elas. Imagine o Pedro tentando justificar que ele não voltou a pescar. Mas Pedro, que ridículo, foi andar com Jesus, só teve prejuízo, hein? Antes você tinha um barquinho aqui, saía com a rede e puxava um monte de peixe, agora você vai com anzol. É porque você não sabe o que eu fui comissionado a fazer. Você não sabe a minha necessidade, nem o recurso que foi me dado. Quem me deu o recurso pode parecer ridículo para as pessoas, mas eu creio no recurso que Ele me deu. Eu vou lá, vou pegar e vou voltar com o recurso que Ele mandou eu pegar. Os recursos de Deus podem ser ridículos aos olhares humanos, mas para quem tem relacionamento com Ele, é o poder de Deus que vai entrar em exercício na vida daquele que tem fé. Então Deus revelou uma coisa, pode ser ridícula, pega e faça, porque é naquele ridículo aos olhos humanos que o nome do Senhor será glorificado. Quanto mais ridículo for o recurso de Deus para a sua vida, mais o nome do Senhor será glorificado, porque o poder dele se aperfeiçoa na fraqueza, ou naquilo que é ridículo aos olhos do humano, porque o poder dele é poderoso. É redundante o que eu falei? Não é. O poder de Deus é poderoso para suprir qualquer servo dele em tudo. Quem aqui pode dar glória ao nome dele? Ele joga o anzol, ele pega o peixe, e ele vai para onde? Na parte do peixe? O rabo? Não. Tem gente que começa a tocar na solução de Deus e às vezes vai na parte errada, vai no lugar errado, não obedece, obedece só fracionadamente, não obedece toda a palavra.
A bênção que ele precisava estava na boca do peixe. A bênção que Pedro precisava não era o peixe, mas era aquilo que o peixe trazia. Vou repetir: a bênção que ele precisava não era o peixe, mas era aquilo que o peixe trazia. Então ele pegou o peixe e pegou do peixe o que ele precisava. E eu entendo que soltou o peixe. Por quê? Ainda deve ter dado um beijinho no peixe. Falou: muito obrigado por guardar isso aí para mim. E empunhou, poderoso. E vai o camarada sobressaltado pegar o peixe, e volta o camarada rindo, dando gargalhada, ou de alguma forma manifestando satisfação, porque pegou a moeda? Não, mas porque aquilo que o seu mestre, o seu Senhor disse, se cumpriu na vida dele. Satisfação de obedecer e ver o milagre acontecer. Satisfação de submeter ao Senhor e chegar à conclusão: não foi em vão, valeu a pena confiar. Valeu. Enquanto eu estou concluindo, a equipe de louvor vai voltar com uma orientação de Deus para um cântico, para a gente celebrar em nome de Jesus. Valeu a pena confiar, valeu a pena passar ridículo diante das pessoas, valeu a pena fazer isso que é totalmente contraditório com a minha vida agora, no sentido funcional. Valeu a pena, porque riram de mim, mas o céu também riu de alegria, porque foi liberado recurso. Eu profetizo recurso de Deus sendo liberado agora. Eu profetizo agora em nome de Jesus Cristo. Se você assimilou para você coisas que você cuidou que seriam funcionais, solucionaria, e ao contrário embargou a sua vida, eu quero declarar em nome de Jesus que Deus vai usar, vai instrumentalizar alguma coisa para tirar esse embargo da sua vida, e você ficar livre para fluir a sua vida no propósito para o qual Deus quis fazer você. Em nome de Jesus, você pode receber essa palavra. O Senhor tira de dentro de você e da sua vida os embargos, os atropelos, os impedimentos, para você fluir na sua vida normalmente, como sempre foi propósito dele. Mas para que isso aconteça, ele tem que tirar aquilo que nunca deveria estar, porque aquilo nunca foi separado para você, aquilo não era para você. Então o Senhor tem o poder de tirar e liberar você para viver uma vida de bênção. E esta vida é para fluir e trazer honra e glória para o nome do Senhor. Receba o espírito de satisfação, receba o espírito de alegria, receba o espírito de Deus por completo na sua vida. Seja livre, seja liberado, seja liberada. Nós precisamos, cantamos aqui só de Jesus, só Jesus. Cantamos alguma coisa parecida aqui no início. O que nós precisamos é só dele. Por quê? Porque ele traz consigo um pacote de soluções para a nossa vida. E quando nós o recebemos, o aceitamos na nossa vida, tudo isso chega a nós. Eu profetizo para você socorro, virtude de Deus, desimpedimentos para a sua vida. Aleluia. Tem um cântico que se canta: o filho querido vai voltar para casa, quem não é de casa vai ter que sair. Aleluia. E eu profetizo isso para você: o que nunca deveria ter saído vai voltar para casa, e quem não devia estar vai sair. Aquilo que está na sua vida que se perdeu, eu profetizo que volte, mas aquilo que está e que não deveria estar, que saia pelo poder de Deus. E para isso ele tem um anzol. Oh glória, está aqui ó, está aqui ó, o anzol. Eita, que tira embargo da vida de quem precisa. Fique de pé em nome de Jesus, e começa a glorificar, começa a exaltar o Senhor, começa a celebrar o Senhor. Aleluia, rejubila, salta de alegria, viva na presença do Senhor, porque Ele tira
tira os impedimentos. Aleluia, celebremos ao Senhor.